Olá você, bem-vindo ao mundo da filosofia. Eu sou o professor Porfírio e a aula de hoje é... Hoje vamos falar de René Descartes. É meu amiguinho, é minha amiguinha, este é o cara. Pai da filosofia moderna, René Descartes será o grande pensador da modernidade, principalmente sobre os aspectos da metafísica moderna e da teoria do conhecimento. Para falar de Descartes, nós vamos dividir os vídeos em duas partes. Portanto, serão duas as nossas aulinhas sobre este monumento da razão humana. A primeira parte, vamos falar da proposta do método cartesiano. E na segunda parte vamos falar, lembre-se em outro vídeo, vamos falar da metafísica e da teoria do conhecimento de Descartes. Por isso, se segura aí que agora nós vamos ao mundo da filosofia. Este ser que você está vendo aí na sua telinha foi um filósofo francês que viveu entre os anos de 1596 e 1650 e teve como proposta inicial constituir um método que o ajudasse a se desprender das amarras do conhecimento incerto e inseguro da tradição medieval. Não que ele não achasse que o período não houvesse conhecimento, ao contrário, mas ele acreditou que o conhecimento que lhe fora transmitido pela tradição escolástica, influenciada principalmente pelo aristotelismo, não fosse seguro bastante para confiar 100%. Movido pelo desejo interno de compor uma metodologia que garantisse a certeza de ao menos alguns princípios básicos para a construção do conhecimento, Descartes se pôs a constituir o que ficou conhecido como o método cartesiano. Na obra Discursos sobre o Método, anote aí, o nosso filósofo francês descreveu quais seriam os principais pontos para a aquisição do conhecimento, ou melhor dizendo, as regras metodológicas necessárias para conduzir a razão humana para um conhecimento certo, claro e evidente. Nesta obra, esta que você está vendo aí, Descartes expôs o seu pensamento metodológico. São 4 as regras que constituíam o método cartesiano. Primeira regrinha, galerinha, clareza e distinção. Aqui Descartes propõe tomar como princípio tudo aquilo que lhe parece claro e evidente e que não cabe nenhuma dúvida sobre o conhecimento que se fundamenta em relação ao objeto que se conhece. Assim, se você busca conhecer algo e não tem certeza que é verdadeiro neste objeto, esta regra deve ser abandonada e você deve passar para a segunda regra. Alguma dúvida? Todas? Bem, vamos tentar explicar. Pois bem, o que Descartes propõe, galera, é a busca da verdade do objeto. Lembre-se, nada que não se apresente de modo claro e evidente deve ser tomado como verdadeiro. Isso significa dizer que, se você for definir algo sobre alguma coisa, esta definição não deve conter nenhuma dúvida. Você sabe o que é isto? Sim, professor, é uma caneta. Ok. Mas basta dizer que isto é uma caneta para conhecer esta caneta do ponto de vista do conhecimento? Não, aqui está o ponto. A dúvida aqui deve ser um instrumento fundamental para você afastar as opiniões e partir para a busca de conhecimento. O que Descartes tinha em mente era que tudo que pudesse conter uma dúvida não poderia ser tomado como conhecimento. Desse modo, havendo dúvida, passaríamos imediatamente para a segunda regra. Então vamos lá. Segunda regra. Análise. Ora, o que significa isso? Para Descartes, a análise é a divisão do objeto em quantas partes possíveis e necessárias. Pois bem, dividindo a caneta em partes, ela é composta por um tubo de plástico rígido e também por um tubo de plástico flexível, além de conter um recipiente que acomoda uma esfera de metal e um composto químico que chamamos de tinta e assim por diante. Você sabe quais são os materiais necessários envolvidos na produção desta caneta e quais os conhecimentos necessários para constituir um conhecimento verdadeiro sobre ela? Aqui, ao analisarmos a caneta, ela ganha uma complexidade enorme que escapa à nossa compreensão imediata do objeto. Por isso, esta regra se tornou importante e fundamental para a construção do conhecimento científico. A análise é o ponto mais importante da ciência hoje. Compreender cada parte do objeto e as relações necessárias para a compreensão dele na totalidade é fundamental ao pensamento científico. Ah, mas temos problemas filosóficos com essa forma de pensar? Sim, mas isso não é problema
para nós, isso é para os filósofos resolver. Para nós, seres comuns, nos contentamos em perceber que um objeto, quando analisado mais profundamente, escapa ao nosso conhecimento comum. E assim, uma caneta, essa que está aí em cima da sua mesa, ganha uma complexidade enorme, torna algo muito mais interessante do ponto de vista do conhecimento. Continuando, regra 3. Colocar em ordem a cadeia de conhecimento do objeto, partindo dos mais simples ao mais complexo. Aqui são dois movimentos que precisamos compreender. O primeiro é aquilo que é mais simples, se aproxima da verdade, ou seja, da essência do objeto, do conhecimento verdadeiro. Aquilo que é mais complexo se afasta da verdade, pois exige maiores números de relações necessárias para o conhecimento e, assim, maior possibilidade de erro. Desse modo, uma ideia simples contém mais proximidade da verdade do que uma ideia complexa. No nosso exemplo da caneta, o metal da ponta da caneta, que forma uma bolinha que permite que a tinta passe do tubo de plástico flexível para a superfície do papel do objeto, parece ser o mais simples do que o conhecimento do tipo de plástico que formam os tubos flexíveis e rígidos, ou mesmo os componentes químicos que pigmentam a tinta da caneta. O metal, por ser um material mais simples, torna-se mais fácil de ser conhecido. Você está anotando aí? Regra 3. Ordem. Colocar em ordem as partes do objeto, partindo do mais simples ao mais complexo. Pois bem, por último, enumerar. Enumerar todas as partes do objeto para que possa encadear e controlar sucessivamente os processos que envolvem a construção do objeto em seu conhecimento. Fechou? Então vamos lá, retomando. Regra 1, clareza e distinção. Regra 2, análise, dividir o objeto em quantas partes possíveis e necessárias. Regra 3, ordem, colocar em ordem as partes do objeto, partindo do mais simples ao mais complexo. E, por último, regra 4, enumerar todas as partes do objeto sucessivamente para que se possa ter uma dimensão da totalidade do objeto. Meu amiguinho, minha amiguinha, veja aqui, eis na sua telinha, eis a maravilha da ciência, a tabela periódica. Aqui está o maior exemplo da metodologia de Descartes. A natureza toda socada aqui dentro dessa tabelinha é posta de modo claro e evidente em cada elemento químico, que se apresenta de modo distinto em si mesmo, sendo que a natureza foi dividida em quantas partes possíveis e necessárias para que se possa compreender cada partícula atômica que a constitui. E mais, amiguinho, veja que maravilha, a natureza colocada em ordem, partindo dos elementos mais simples aos mais complexos e enumerados de acordo com o seu número atômico. Ah, se você achava que esta aulinha não serviria para nada, você se enganou. Aqui está o método cartesiano. A natureza toda colocada nessa tabelinha que os cientistas insistem em dizer que a domina. Ah, você usa GPS? Então você está sendo guiado pela genialidade de Descartes. O seu caderno universitário, este aí que você faz as suas anotações, está dividido em partes, organizados por partes, coloridas, numeradas, classificadas, etc, etc. Lamento dizer, mas o seu caderninho está fundamentado na metodologia cartesiana. Ora, tudo, ou quase tudo, segue uma ordem científica cartesiana. É isso aí. Ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre metodologia cartesiana e não deixe de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Devagarinho eu vou deixando um pouquinho das aulinhas de filosofia para vocês. Até mais. Eu sou o professor Porfírio e você está no mundo da filosofia.